Vamos começar a nossa lição de hoje, que é a lição número 76. Eu não estou sujeita a outras leis senão às de Deus. Lição 76, página 142 do livro das lições. O título é Eu não estou sujeita a outras leis senão às de Deus. Quem quer começar a ler? Posso começar? Pode ser. Eu não estou sujeito a outras leis senão às de Deus. Já observámos antes quantas coisas sem sentido te parecem de ser a salvação. Cada uma tem-te aprisionado com leis tão sem sentido quanto ela mesma. Não estás preso por elas. Mas para compreenderes que isso é assim, em primeiro lugar é preciso que reconheças que a salvação não está lá. Enquanto queres buscá-la em coisas que não têm significado, tu te prendes a leis que não fazem nenhum sentido. Assim, buscas provar que a salvação está onde não está. Esta lição é muito interessante porque põe em causa as crenças todas que temos nos métodos dualistas da nossa vida para resolver as questões de fundo. E portanto vai ser bom conseguirmos refletir sobre as muitas crenças que temos, as muitas oportunidades de salvação prometidas por muitos métodos que para o curso não são os métodos da verdadeira liberdade, mas são apenas remédios feitos pelo próprio ego, não algo que transcenda o ego e que nos leva a, eventualmente, encontrar o âmago do nosso ser. Não é uma mudança dentro do ego, mas uma mudança para fora da dualidade do ego. Portanto, agora estamos no princípio. Quer dizer alguma coisa sobre isto? Está cá tudo dito. Sim, mas isso sugerir alguma coisa? Sim, nós tendemos sempre a achar que a salvação está fora de nós e separada de nós. Quer em ideias, quer em leis, quer em... Não comas isto que faz mal. Sim. Não ponhas a carteira no chão porque dá azar. Não vistas isto porque parece mal. Não faças isto porque é que as outras pessoas vão pensar. Por exemplo. Enfim, um monte de receitas que nós temos, não é? Para salvaguardar a nossa sorte, o bom olhado, enfim, estas coisas, todas estas crendices que nós temos para os amuletos, os sinais disto e daquilo e daquilo outro que são protetores, coisas que... Os químicos, a medicina... Sim, coisas que no fundo são apenas pequenos, como eles chamam, pequenos ídolos, e que aos quais nós atribuímos o poder que devíamos ter sobre nós próprios. Ficamos dependentes desse poder que damos aos vários símbolos e às várias regras que rodeiam todas estas crenças e símbolos. Hoje ficaremos contentes por não poderes provar isso, pois se pudesses, estarias para sempre buscando a salvação onde ela não está e jamais a acharias. A ideia para o dia de hoje, mais uma vez, te diz quão simples é a salvação. Procura onde ela espera por ti e lá será achada. Não procures em nenhum outro lugar, pois ela não está em nenhum outro lugar. Até aqui não há muito a explicar, vamos continuar. Ou quer dizer alguma coisa? Bem, quem vem a seguir? Posso ser eu? Ok. Pensa na liberdade que há no reconhecimento de que não estás preso a todas as estranhas leis divorciadas que tens estabelecido para salvar. Distorcidas, leis distorcidas. Distorcidas que tens estabelecido para salvar. Realmente pensas que morrerás de fome se não tiveres montes de tiras de papel verde ou pilhas de disco de metal? Realmente pensas que uma pequena pílula redonda ou um pouco de líquido introduzido na tua veia por uma agulha pontiaguda afastará a doença e a morte? Realmente pensas que estás só se não houver outro corpo contigo? Bom, agora aqui começa a parte quente. Este texto já requer um pouco de análise.
certo? Visto que eu começo já a abrir um bocadinho o jogo. Graça, tem um livro? Trouxe um livro? É a lição 76. 206? Não, 76. Ok? Então o que é que dizemos aqui? Pensa na liberdade que há no reconhecimento de que não estás presa a todas as estranhas leis distorcidas que tens feito ou tens estabelecido para salvar-te. Vamos lá agora ver. Realmente pensas que morrerás de fome se não tiveres montes de tiras de papel verde, que são as nossas notas. Ele está a falar das notas de dólar, etc. Pronto. Tiras de papel verde e pilhas de discos de metal. É uma imagem interessante para nós podermos neutralizar o significado do dinheiro. Porque o dinheiro para nós tem muitas conotações experienciais, não é? Quer queiramos, quer não queiramos, nós respondemos às experiências internas que temos vividas e não aos conceitos abstratos, nem às frases bonitas e pré-feitas que circulam na nossa cultura. Eu posso considerar que o dinheiro é muito útil, o dinheiro promove empregos, paga uma série de serviços, podemos considerar que o dinheiro traz muitas vantagens porque nos permite viajar ou porque nos permite, enfim, expressar coisas da nossa vida. Isso é tudo muito bonito. Mas se dentro de nós não estiver uma experiência positiva do dinheiro, tudo o que nós podemos pensar sobre ele é uma mera fantasia, muito bonita para nós conversarmos, mas na prática, na nossa vida do dia a dia, o que conta é aquilo que o cérebro reconhece como verdade para si. E aquilo que o cérebro reconhece como verdade para si é a sua experiência, é a experiência passada, as várias experiências que vamos vivendo e que ficam experienciadas e vividas e programadas no nosso cérebro como a verdade das coisas. Quantas coisas temos nós que sabemos que não fazem sentido e ainda assim reagimos a elas? Quantas situações nós sabemos melhor do que aquilo, mas continuamos a sentir-nos presos a reações, a respostas, a sofrimentos, a atitudes, a decisões e a escolhas que não condizem com o que nós sabemos ao nível racional? Não temos essa experiência aqui? E, portanto, se saber mentalmente, racionalmente, fosse a solução, estávamos todos já salvos, todos no paraíso e todos a viver a melhor das vidas, certo? Porque já todos lemos, ouvimos, conversamos, sei lá, quanta informação não circula por aí e quantas coisas são pensadas de forma magnífica e perfeita e quantas delas, de facto, não têm nada a ver com a representação real da nossa vida. Precisamente porque são dois níveis de atuação completamente diferentes. Ok? São dois níveis completamente diferentes. Uma coisa é o que nós pensamos sobre, outra coisa é como vivemos isso anteriormente e até ao momento. E enquanto nós não tivermos mais consciência disto, vai ser difícil conseguir alinhar a nossa vida com aquilo que pensamos. Porque o que pensamos não tem alinhamento com o que experienciamos, com o dia-a-dia que vai sendo repetido interiormente pelas experiências, pela associação com experiências passadas. Então, o dinheiro é realmente uma das coisas interessantes. E uma das coisas que o Curso em Milagres nos ensina é a neutralizar o significado que damos às coisas. Neutralizar significa que não é bom nem é mau. Não foi nem será. Tudo é. E sendo aquilo que é, sem significado atribuído do passado, nem projetado para o futuro, aquilo que se apresenta tem a possibilidade de ter um significado completamente novo que não seja a imposição do passado sobre isso. Isto significa também que, se nós pudéssemos olhar para o dinheiro pela primeira vez, se não fosse possível imaginarmos que nunca tínhamos aprendido nada sobre o dinheiro, o que é que víamos sobre o dinheiro? Tiras de papel e discos de metal. É ou não é?
é a fórmula mais simples, mais neutra de poder olhar, seja para o que for, neste caso para o dinheiro, retirando-lhe todo o significado que fomos atribuindo, mental e experiencialmente, àquelas tiras de papel e àqueles discos de metal. Se não fosse por isso, nós teríamos uma capacidade de lidar com as tiras de papel e os discos de metal completamente nova. Ora, isto significa que nós teríamos de estar disponíveis para abrir mão, através da prática, claro, e da repetição, do significado que damos ao dinheiro agora, ainda. E um dos exercícios, aliás, entre muitos que ele nos dá, pode ser exatamente olhar para o dinheiro, fisicamente ou mentalmente, e ver o dinheiro como tiras de papel e discos de metal. Ok? Para quê? Para neutralizar as muitas significâncias que o dinheiro tem tido ao longo da nossa vida, à medida que nós vamos crescendo como crianças, desenvolvendo a nossa capacidade de interação com o mundo, integrando todas estas mais-valias ou estas competências e experiências também. Portanto, se nós pudermos desmontar isto tudo, neutralizando aquilo que vemos aqui e agora, o passado deixa de ter a importância que tem na maneira como o cérebro continua a formatar a nossa realidade. Então, hoje, particularmente, como sempre, aliás, mas hoje particularmente, nos dias de hoje, é extremamente útil nós podemos ter uma outra visão do dinheiro, como ele a apresenta aqui, que é tiras de papel e discos de metal. Ora, o que é que implica fazer isto? Implica uma disponibilidade que não se tem toda de uma só vez, mas que à medida que vamos experimentando, fazendo os exercícios, vamos ficando cada vez mais habituados a eles e, portanto, temos a capacidade de os desenvolver em maior profundidade dentro de nós. Que é isto, olhar para o dinheiro e ver, ok, isto são discos de metal e folhas de papel, ou tiras de papel. Agora, é claro que fazer esta desmontagem implica fazer outras desmontagens. Porque se eu olhar para o dinheiro apenas como tiras de papel, a primeira ideia que me vem, se calhar, é então eu vou desperdiçar tudo ou vou meter tudo no lixo, porque tiras de papel eu ponho no lixo. E podemos fazê-lo, mas também não precisamos de fazer isso. Precisamos é de retirar às tiras de papel o valor endeusado que demos ao dinheiro. Se eu não tiver tantas tiras de papel, eu não sou ninguém. Ou eu não sou capaz. Ou eu vou ficar na miséria. Ou eu não vou ter capacidade de troca com nada. Portanto, isto é retirar do dinheiro o peso que nós lhe demos em relação à nossa vida e de como ele estrangula todas as nossas motivações e necessidades. Porque criamos necessidade. Quantas coisas fazemos nós porque precisamos de ganhar dinheiro? Vamos lá lembrar. O que é que faríamos hoje se não precisássemos de ganhar dinheiro? Diferente daquilo que fazemos. Eu vinha-me embora da câmara amanhã. Está sério? Amanhã Não, mas reparem, a força que estas tiras de papel têm e estes discos de metal. Pois. Ok. Poucas pessoas, se calhar, diriam eu continuaria a fazer tudo o que faço. Porque eu adoro aquilo que eu faço. Ganho mais ou ganho menos. E aí é que nós temos as tiras de papel. Isto é, eu reconheço que preciso daquilo que quero, mas, mais do que precisar delas, eu continuaria a fazer a mesma coisa mesmo que não precisasse de dinheiro. E isto é bom, podemos chegar a um ponto desses. Ou então, apesar de não ter muitas tiras de papel, eu continuo a fazer aquilo que gosto, tendo menos tiras de papel. Mas sou feliz naquilo que faço. E aí é o outro lado da moeda, não é? Que é, ok, mesmo que tenha pouco, eu estou feliz porque eu faço aquilo que eu gosto. Ainda assim haverá provavelmente outras crenças de que aquilo que eu gosto não dá dinheiro.
E, portanto, faço aquilo que eu gosto, mas não ganho dinheiro suficiente. Será que não ganho suficiente? Enfim, tudo isto obedece a uma desmontagem bastante grande. Agora, a crise, por exemplo, que nós estamos todos tão habituados a ouvir falar, de facto é uma oportunidade enorme para nós todos criarmos uma nova engenharia para a nossa vida. E passa também por uma engenharia do valor das coisas. E o valor das coisas está muito associado ao dinheiro, não é? Ora, o que é que acontece? Quantas coisas já não foram adaptadas, reinventadas e reorganizadas por falta do fluxo de dinheiro que havia há um tempo atrás? E que não seriam possíveis se nada interrompesse aquele fluxo. Quantas alterações na sociedade já foram feitas? A nível pessoal, a nível familiar, a nível social, não é? A nível financeiro, a todos os níveis. E o interessante é que, apesar de estarmos a ser todos atingidos, entre aspas, por esta mudança a que se chama crise, todos nós somos chamados, quer queiramos, quer não, a fazer algumas remodelações na maneira como organizamos a nossa vida e as prioridades. O que é que valorizamos mais e menos em relação ao que valorizávamos. Olá, Luísa. Está ali uma cadeira. E tem ali várias cadeiras empilhadas também. Olha, Dália, é o seu casaco. Se quiser, põe aqui. Ali também tem uma série de cadeiras que se podem tirar, estão empilhadas. Tudo bem? Quer pôr aqui? Não, cabe no espaço. Ok, fica aí com uma almofadinha. Mas vamos pensar bem, porque esta coisa da crise, de facto, tem as suas desvantagens. Porquê? Porque nós estamos todos habituados a viver a vida. Gostamos que a vida se mantenha igual e que não nos dê muito trabalho. E de preferência, se corre bem, que continue exatamente igual. Nem que seja a vida toda, para nós não termos que mudar, que pensar, que adaptar, que reinventar. Dá trabalho, é um bocadinho aborrecido, é inseguro. O cérebro não gosta de mudar as coisas. Portanto, mas reparem quantas vantagens. Vamos fazer aqui um rastreio de vantagens que a crise tem tido. A chamada crise. Quem quer dizer? Novas oportunidades de negócios novos. Por exemplo, e de fazer negócio de formas diferentes também. Sim. E fora também do país, não é? Quando as pessoas não veem a solução cá, também se aventuram e vão para fora. Não é? É uma das maneiras, mais. Susana? Eu no meu serviço, apesar de muita reclamação, tenho notado cooperação. Maior cooperação Sim. entre as pessoas. Sem sombra de dúvida. Mais. Solidariedade, sim. Maior solidariedade. Sim. Mais. As pessoas pensarem que não podem viver senão com aquele dinheiro e agora que têm menos continuam a viver Absolutamente. de uma outra forma, mas Então é reengenheirar a sua vida. A união das famílias também, para se Para se entreajudar. interajudar. Mais. O olhar mais para dentro, por exemplo, por falta de trabalho, estar em Disponíveis, casa, mais disponível começam a para... interrogar-se mais e à procura de respostas. Ótimo. Mais. Acho que a vida se tornou de alguma forma um bocadinho mais simples. A vida ficou mais simplificada. Boa. Vocês já viram a quantidade de benefícios que estamos aqui a enumerar, que são preciosos para a evolução do ser humano e para a qualidade de vida do ser humano, a qualidade interna. E para a razão de ser da nossa vida e da nossa vida em comunidade. Mais. E se eu disser que todas essas coisas que foram aqui ditas, as pessoas com quem eu contacto não sentiram isso e, portanto, eu não estou a... Eu não estou a falar das pessoas que nos contactam, estou a falar do nosso ponto de vista. Mas que por isso mesmo não tenho
tenho Não viu visto, nenhuma não- vantagem, não vê nenhuma vantagem ou mais-valia ou uma mudança positiva, que foi também positiva. Pronto, todas estas coisas que foram ditas, ao existirem, acho que sim, que são mais-valias. Mas não assisti a isso. Está bem? Mas sabe o que acontece. Não tenho conhecimento. Não tem conhecimento direto. Sim. Ok. Na sua vida houve necessidade de ajustes? Claro. Então, tem experiência direta desses ajustes. Quero falar de um, genericamente. Gasto menos dinheiro do que Em- gastava, em coisas porque ganho menos dinheiro do que ganhava. Ok. Mas fico preocupada com o futuro. Estou Ok. preocupada. O facto de gastar menos dinheiro é saudável ou não é saudável? Há menos supérfluo? É, mas é assim, como eu vejo que tenho que ajudar filhas, fico com medo de ter falta. Ok. Mas isso é outra coisa. Já tinham medo de ajudar as filhas? Tinham medo porque tinham que Eu ajudar as filhas. antigamente não tinha medo de falta de dinheiro. Por isso Antigamente podia não gastar a mais porque Sim. estava sempre a vir. Agora gera melhor o dinheiro porque já não tem a tinha. Mas mesma. estou tirando de mim. Mas isso é por opção sua. Se calhar a vida é que lhe diz, olha, tens menos, distribui melhor os recursos que tens. Que é outra das grandes mais-valias. É redistribuir melhor os recursos que temos. Certo? E pode não ser só de dinheiro, pode ser de tempo, pode ser de empenhamento em atividades que nós fazemos, em escolhas e decisões que tomamos. É uma questão de racionalizar melhor, escolher, dar prioridade e valor diferente às coisas e reorganizar as nossas opções. Isso é bom ou isso é mau? É excelente. Mais possibilidades que vos ocorra. Eu tenho uma experiência que é relativamente a tudo o que é bens mobiliários ou imobiliários. Bens móveis e imobiliários. Coisas. Meu pai faleceu e há partilhas. Seu pai faleceu e há partilhas. Há coisas dessas a fazer. Na altura, naquele momento, eu estruturei tudo muito estruturado com os meus irmãos, que ia ser assim. Vim amadurecendo e não tem totalmente a ver com a crise, mas vim amadurecendo que tanto me faz. Ok. Estamos numa fase? Que tanto me faz. Não está tão preocupada com a divisão das partilhas e das coisas como elas são, de uma forma rígida. Pronto. E isso é uma vantagem porquê? É uma vantagem Para si. para mim, dá-me uma grande liberdade interior e uma grande paz. Permite-me olhar mais para os meus filhos e para os meus netos. Valorizo mais agora isso. O quê? Isso o quê? A atenção que lhes dou, o carinho, o convívio, sem pensar. Não quero desperdiçar, não quero passar o meu tempo preocupada com A dividir primeiro bens. dividir a casa. Nas disputas dos bens. Portanto, valorizo mais o tempo presente. Ótimo. O tempo que tenho para viver. Que vivo, que tenho. Muito bem. Muito bom. Mais, outros aspectos que sejam interessantes. Interessantes no sentido que acabam por se tornar mais-valias. Por exemplo, eu penso que já disse aí de outra maneira, mas é assim, eu antes ia ao supermercado, queria aquilo, comprava. Sem preocupar se tinha em casa ou se era a mais, porque estava sozinha. Hoje já não. Comprar Eu aquilo que é hoje vou, preciso. compro e já faço mais. Deixa ver, ainda tenho lá em casa, é melhor não comprar porque se estraga o que lá está. Quer dizer, já tenho uma outra maneira de orientar as coisas.
Muito bem. Agora vejam se este período não é um período de grande riqueza. Grandes chamadas de atenção. Então não é. Não é que coisas. Isto significa que viver com muito, em abundância e em fluxo é mau? Não. Significa que o ser humano, que ainda tem muitas caramuecas na cabeça para resolver, precisa dos altos e baixos para crescer, amadurecer e se alinhar naquilo que é essencial na sua evolução. Não é o facto de haver muita abundância numas alturas e menos abundância noutras que está certo ou que está errado. Porque a abundância é a lei natural da vida. Mas a lei natural da vida não tem os desequilíbrios que a nossa mentalidade tem. E para que a nossa mentalidade possa amadurecer, crescer e desenvolver-se com harmonia e alinhamento de acordo com as leis da vida, precisa dos altos e dos baixos para ir aprendendo a ver as experiências e crescendo com elas e encontrando o seu equilíbrio. Está-se-me a entender? Não é pelo facto de haver menos dinheiro agora que vamos todos bater palmas. Não estou a fazer de jeito nenhum a apologia da pobreza, da miséria ou da escassez. Não tem nada a ver. O que tem a ver é que o ser humano, dentro da sua grande incongruência interna, com as suas dificuldades internas, não sabe viver em harmonia se não tiver que passar por experiências que o ajudem a valorizar e a alterar coisas que precisam de ser alteradas. Então, o que acontece é que, normalmente, o ser humano, quando há muito, esbanja, torna-se obsoleto, torna-se preguiçoso, torna-se ocioso, mental e espiritualmente, e emocionalmente. E porque começa a entrar numa atitude e numa vida de não quer saber, era o caso em que nós estávamos todos muito virados para fora, isto é, há dinheiro, a primeira coisa é comprar, ter, desenvolver, fazer, mas muito daqui para fora. Ter muito consumismo integrado nas suas vidas e viver para estar a acompanhar todo o ritmo de consumismo que a sociedade toda tinha. Eu tenho um carro porque todos têm um carro. Eu compro uma casa porque todos compram uma casa. Mas não era um viver no melhor que o ser humano tem para oferecer, de equilíbrio. Era uma vida muito para fora. À medida que estes recursos vão começando a escassear, não há como o ser humano não ter que recolher um bocadinho aos seus bastidores, encostar às boxes, digamos, e rever as suas prioridades, rever a sua idolatria ao consumismo, rever a sua necessidade de aprovação, tentando fazer aquilo que os outros fazem e ter tanto ou mais ou melhor para mostrar que vale alguma coisa. Todas estas debilidades precisam de ser sacudidas para nós crescermos como seres humanos. Não tem problema nenhum, uma vez crescidos e com as lições aprendidas, viver em total abundância. Mas a total abundância já é a partir de um estado de consciência muito mais equilibrado, em que não é preciso viver com todas aquelas coisas para estar bem. Está-se bem primeiro e aquelas coisas entram e saem conforme calhar. Mas nunca deixamos de estar bem por isso. Okay? Normalmente, aquilo do qual nós temos necessidade, ou sentimos que temos necessidade, é aquilo que a vida menos nos oferece. E isso é uma coisa que até falámos aqui um bocadinho outro dia, nós estamos no Winners, é que nós estamos todos com esta ideia de que é preciso trabalhar para ter dinheiro. É preciso sacrificarmos para atingir isto ou aquilo. E, na verdade, a vida faz ao contrário. Quanto menos precisamos das coisas, mais ela nos dá. E é por isso que os ricos são cada vez mais ricos. E os pobres cada vez mais pobres. E os doentes cada vez mais doentes. E os saudáveis cada vez mais saudáveis. De uma maneira geral, isto acontece muito na nossa vida. Porquê? Porque quando estamos em riqueza, na luta pela riqueza ou pela acumulação,
estamos sempre com o medo de não ter. E o medo de não ter bloqueia o receber. Seja dinheiro, seja amor, seja atenção, seja oportunidades, seja o que for. Quanto mais estamos resolvidos, menos precisamos de. Porque estamos bem como estamos. E quanto mais resolvidos estamos, mais a vida flui, porque nós estamos a fluir também. É exatamente o oposto. Portanto, não se trata de não querer ter abundância. Trata-se de viver em harmonia com a natural abundância, que é a nossa consciência de dentro para fora e de fora para dentro. Faz sentido? O que é uma coisa completamente diferente de ter, porque acumulamos, mas estamos sempre com medo de deixar de ter. Ou de perder. E seja abundância de amor, abundância de atenção, abundância de alegria, abundância de dinheiro, abundância seja do que for. A abundância é uma coisa geral. Faz sentido? Portanto, vamos nos lembrar sempre que o primeiro trabalho que nós temos é de que é que tu precisas isto? Então vamos trabalhar para que não sintas essa necessidade. Quantas coisas anteriormente nós precisávamos que hoje vivemos sem elas e a nossa vida continua a dar da mesma maneira? Da mesma maneira, isto é, com os ajustes necessários, mas continuamos a viver. Há 30 ou 40 anos atrás, em que as coisas não tinham a abundância que depois vieram a ter, as pessoas viviam. Há 60 anos atrás, as pessoas viviam com muito menos do que agora se vive com muita crise. Ok? Portanto, a vida é possível de muitas maneiras. Agora, a questão é que quanto mais acreditamos que precisamos de acumular ou desperdiçar para fins que não ajudam o crescimento da consciência humana, menos a vida suporta isso. E durante um tempo a coisa começou a andar, a subir, e depois caiu tudo, como um baralho de cartas. Ok, agora nós podemos ter aqui a atitude de os bandidos, os malandros, os que fizeram isto acontecer, papá, tudo bem. Mas sempre tem que haver mecanismos catalisadores que promovem estas grandes mudanças na sociedade e na humanidade. Sejam por vias financeiras, seja por guerras, seja por tanta coisa que ao longo da história tem acontecido. Há sempre catalisadores que criam um remoinho na situação atual e ao fazer esse remoinho mexe com tudo e as pessoas têm que crescer, são apanhadas nesse remoinho e têm que se reajustar, readaptar e crescer. E isso é bom. É bom para o propósito de fazer crescer a humanidade como uma sociedade e como uma humanidade mais consciente e mais alinhada com a harmonia natural de toda a criação e do cosmos. Isabel, dá-me a ideia de que, eu pessoalmente, dá-me a ideia de que a crise começou exatamente quando nós tínhamos mais abundância. Eu não Quer dizer, percebi. quando nós estávamos... Sim, no alto. Acho que foi aí exatamente que a crise se instalou. A crise entra. A crise começa sempre quando estamos nos picos. Sempre foi assim ao longo da história. É um ciclo. E é aí que começa o pronúncio da queda. Exatamente. Precisamente porque estamos drogados com o brilho do apogeu. E é quando largamos as pontas e deixamos a coisa... Agora, se todos conseguíssemos viver nesse apogeu em equilíbrio e em sabedoria, ótimo, estaríamos de acordo com as leis naturais da vida. Não é? Agora, o problema é que, se não for assim, não aprendemos, isto é, qual de nós é que, estando bem, muda ou tenta mudar alguma coisa que seja preciso mudar. Se não sentirmos a necessidade de mudar, mudamos? Não, mesmo que as coisas até não sejam, deixa estar. Se está bem, para que é que eu agora vou mudar? Logo se vê, se houver algum problema eu depois resolvo. E esta é a mentalidade que nós temos, isto é, se eu não precisar de ser empurrado para mudar, eu mudo. Deixa estar. Empurramos com a barriga sempre. Logo se vê, logo se vê.
isto não está bem como eu quero, ou como eu gosto, ou como isto. Deixa andar. Okay? E é por isso que a humanidade passa por muitos ciclos. Porque se não houver realmente estes embates, não fazemos nada para mudar. Porque está-se bem. Desde que vá dando mais ou menos. Até quando estamos mal, temos dificuldade em mudar. Quantas pessoas vivem mal, ou nos empregos, ou nas suas famílias, ou nas suas relações? Deixa estar, vai dando para uns dias pior, outros dias melhor, vai-se andando. Para não ter um trabalho, a consciência de mexer em si, de rever, de olhar e de conscientemente fazer escolhas que contribuam para o seu maior crescimento. Quantas coisas não acontecem assim? Amanhã vai ser melhor. É verdade que amanhã pode ser melhor, mas só pode ser melhor se hoje eu fizer alguma coisa para ser melhor amanhã. Porque esta coisa de dizer amanhã vai ser melhor é muito bom, mas como um ato de procrastinação. Quer dizer, empurramos com a barriga, amanhã logo se vê. Agora, se eu não fizer nada hoje para que o amanhã seja diferente, amanhã vai ser exatamente igual ao de hoje. Muda o cenário, mas por dentro eu continuo igual. Os problemas continuam a chegar a mim com uma natureza semelhante. Os conflitos e as dificuldades mudam um bocadinho a cara, mas no seu interior são a mesma coisa. Quantas vezes nós só mudamos porque a vida nos pressiona, nos traz circunstâncias, nos tira o tapete debaixo dos pés, nos apresenta uma situação que nos tira do sério. E às vezes é preciso mesmo chegar ao caos. Às vezes é preciso chegar mesmo ao fundo do poço para dizer, bom, perdi por 100, perdi por 1000, então agora vou mudar tudo. Porque o ser humano é acomodado à sua fraqueza e fragilidade. O ser humano é super acomodado. Deixa andar. Deixa estar que está bem. Ok? Ou desde que não dê trabalho, ou se tiver alguma vantagem, eu até faço qualquer coisa. Mas se der muito trabalho, ou sobretudo se tiver que mexer dentro de mim e olhar para mim, não, agora não tenho tempo, amanhã, depois. Vamos entretendo a vida com outras coisas. E assim nós arrastamos os problemas nos relacionamentos. Por exemplo, quantos casamentos se mantêm porque dá mais trabalho mudar, sair, resolver, falar, encontrar soluções, do que aturar aquilo e sai-se cá para fora, amanhã é outro dia. Ok, bebe-se uns copos, ou faz de conta que não se ouve, vê-se televisão, vai-se ao futebol, e a coisa anda assim. Isto não é ser tolerante. Isto não é ser sábio. Isto é arrastar as coisas pela lei do menor esforço e não querer enfrentar nada. Porque o facto de um relacionamento não funcionar bem não significa que a primeira opção seja tu vais para ali e eu vou para aqui. Acabou. Pode ser, mas também pode não ser. Pode ser o que é que eu posso fazer comigo que participo nesta relação para que as coisas sejam diferentes. Agora, depois o resultado pode ser estar junto ou estar separado. Mas a parte que nos compete é a de olhar para dentro e ver o que é que não está bem connosco, que precisa de ser melhorado e que há ali uma chamada de atenção. Se não fizermos essa chamada de atenção, amanhã vai ser a mesma coisa. Porque amanhã eu vou dizer, pronto, é mais um dia, mas daqui a bocado já lhe passa e já fica tudo bom no dia seguinte. Ok? E assim sucessivamente. No nosso trabalho é a mesma coisa. Detesto fazer isto. Mas amanhã pode ser que venha outra coisa, ou então, olha, sai mais cedo, vou até ali, tomo uma bica e tal. Não quer saber. Vai-se andando. É este arrastar de situações que faz com que muitas vezes depois a vida diga, ok, então vamos fazer isto à séria, com muito mais força. E isso acontece a nível individual, na vida de cada um, ou às vezes a nível coletivo, como está a acontecer, que apanha tantos e tantos milhares e milhões de pessoas no mundo. Não é por acaso. Reparem, se vocês hoje, nós até esquecemos, porque isto é tão, envolve tanto a nossa vida que às vezes não temos consciência. A maior parte das pessoas hoje não falam do futuro. Porque nem conseguem pensar o que vai ser o agora, quanto mais o futuro. Quer dizer, a noção de extensão no futuro diminuiu bastante. Porque hoje em dia as pessoas dizem, é um dia de cada vez.
não há projetos, não há futuro, não há aquela coisa de dizer, vai ser assim, depois vai ser assado, depois vai acontecer. Como antes fazíamos aquela programação toda. Podia ser ou não, mas nós tínhamos isto na nossa cabeça. Agora não. A grande maioria das pessoas, olha, é um dia de cada vez, logo se vê. Olha, hoje, amanhã, logo se vê. Isto é positivo também. Porque a vida acontece aqui e agora. E ao momento nós podemos viver o nosso melhor. E no momento seguinte será um outro momento para viver o nosso melhor. Mas é ao momento. Isto é, se a nossa mente não estiver viciada na resolução de uma vida que ainda não aconteceu, projetando, investindo, delirando com todos os pormenores do futuro, essa energia pode ser aproveitada para construir um agora melhor. Que, por sua vez, vai com certeza criar outras oportunidades futuras. Que nos interessa a nós, antigamente as coisas eram muito mais lentas. Antigamente, eu falo antigamente, já parece aquelas velhinhas que vão à televisão, não é? Quando eu era, no meu tempo, era assim assado. Mas isto é tão rápido que há poucos anos atrás, isto ainda era muito normal, não é? Eu lembro quando eu era estudante, a ideia é que a gente tinha uma carreira logo pensada, a gente entrava para o Estado, ou ia ser professor, ou ia ser isto, ou ia ser aquilo. E aquilo era a carreira para a vida. Pronto, aqui pensava-se assim. Podia ser ou não ser, para todos nós, mas a grande maioria seguia isso. Porque estava tudo mais ou menos estigmatizado e aquilo seguia aquela lei. Como era. Ninguém pensava muito mais. Hoje em dia, a noção de carreira, a noção de manter-se a vida inteira a fazer a mesma coisa, a noção de que amanhã e daqui a 1 ano e daqui a 2 eu sei o que é que vou fazer. Quem tem é louco. Ainda resistiu. Porque a maior parte das pessoas já não consegue realmente convencer-se que sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos na sua vida. É verdade ou é mentira? Cada vez mais as pessoas estão mais viradas para viver o que é possível agora. E isso também é bom. Na medida em que agora nós temos as capacidades todas e a energia toda para desenvolver seja o que for agora. E, portanto, podemos enriquecer o dia-a-dia porque não estamos vidrados num dia que ainda não aconteceu. E isto é a reconstrução de uma sociedade com uma outra consciência que vai mudando, sem perceber quase, mas está a mudar, porque está a viver muito mais com os recursos que tem, no momento que tem, reorganizar as coisas que tem, e isso significa que o passado está também a perder a força que tinha na construção da nossa vida. Como era assim antes, agora já não é, não vale a pena pensar nisso. Isso era de antes, agora não, sei lá eu se vai ser, se não vai ser. Quantas pessoas vocês ouvem falar assim? Quer dizer que o deixarmos de projetar para o futuro significa que temos menos passado às costas. Era assim, mas agora não é, de certeza. E portanto ninguém sabe o que vai ser no futuro. E isso faz-nos também ficar um bocado sem chão, sem rede. Mas era uma rede que não nos deixava crescer muito, porque aquilo já estava mais ou menos previsto e programado. E aquela rede, aquilo que era esperado e que podia acontecer, era relativamente estável. Relativamente. Mas pronto, dava para sustentar a ideia. E isso também fazia com que não houvesse crescimento interno, porque aquilo já se sabia mais ou menos o que esperar. Agora não. Ao momento tens que dar o litro e acaba tudo ali. Ou fizeste ou não fizeste. Porque não podes deixar para daqui a 5 anos. Não podes deixar para daqui a 1 ano. Não podes deixar para daqui a 1 mês, porque é agora o que precisas. Sabes lá se daqui a 1 mês estás cá ou podes ver isso, o resultado disso. É ou não é assim agora? Isso é também uma grande vantagem. Claro que quem está habituado a um ritmo diferente perde o chão, não é? Porque era muito bom saber que ia ter esta estabilidade e que eu podia contar com isto e com aquilo. E, portanto, eu podia estar na minha de delirar, sonhar com o que era, o que não era, o que viria a ser, porque, entretanto, estava ali sempre. Agora não. Ou é naquele momento, ou amanhã podes não ter nada, ou pode não haver nada.
ou haver muito menos, ou ser completamente inacessível ou diferente. Então estamos muito mais presentes e temos que dar muito mais no nosso agora, de nós. E ao darmos muito mais, também damos um agora diferente da repetição do passado. Porque já não chega aquilo que fizemos no passado. Temos que reinventar, porque o modelo já é diferente. É um modelo que só vive agora. E como tem pouca duração, tem que ser reinventado e tem que ser reajustado ao momento. Certo? Portanto, o padrão antigo, que tinha uma visão de passado, presente e futuro, não me interessa muito usar, porque eu tenho que ter soluções ao momento, agora. Já não é a perder de vista, logo se vê numa evolução certinha e estável. Acabou. Não existe. Certo? Não concordem comigo, se não concordarem. Quer dizer, estamos aqui a estudar e a refletir. Portanto, é agora, a cada momento, que nós damos o nosso melhor e reinventamos a vida. Reinventamos o que é que pode ser, eventualmente o amanhã, se o pudermos ver, quando lá chegarmos. Mas ele depende do que fazemos hoje e do que investimos hoje. E isto vem na sequência das tiras de papel e dos discos de metal. É que, de alguma forma, de facto, quanto menos agravamento emocional carregarmos do passado, mais possibilidades temos de olhar para o agora e darmos novos significados às coisas nesta necessidade de reinventar e de reencontrar soluções para o momento, para as situações que se põem no momento. E vejam quantas coisas mudaram nos últimos 10 anos, para não dizer 5, que eram impensáveis há 10 anos. Quem quer dizer algumas? Assim, nos últimos 10 anos, o que é que era impensável que acontecesse e que hoje é... Baixar os ordenados, baixar o nível de vida das pessoas. Tinham um ordenado X. Coisa que era impensável. No Estado, até podemos falar nas empresas privadas que fizessem isso, eventualmente. Mas no Estado, deixou de haver a plataforma mais segura que existia de trabalho, que era o Estado. As reformas. As reformas, ok? Todos os apoios certos e garantidos foram cortados. Estão a ser cortados cada vez mais.